Muito bom dia, meus amigos. Que bom estarmos juntos mais uma vez para o estudo da lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Hoje é terça-feira, dia 21 de maio, e que bom podermos continuar o nosso tema dessa lição dessa semana, que está um tema maravilhoso, né? Falando sobre o santuário. Luz do santuário. Esse é um tema apaixonante. Isso porque o santuário era o centro do pensamento dos escritores bíblicos. Isso porque o santuário é o centro onde Deus opera em favor da salvação de toda a humanidade, em nosso favor. É no santuário, nesse exato momento, que está acontecendo uma maravilhosa obra de Deus em prol da família humana. E é por isso que os nossos olhos devem se voltar para o santuário. Luz do santuário, é o que estamos estudando. Vimos um pouquinho ontem sobre o ministério de Cristo no santo e hoje o juízo chegou. Então nós iremos entender um pouquinho mais sobre esse tema, né, do juízo de Deus, do ministério de Cristo no santuário celestial. Quero refrescar a sua memória e dizer que o santuário terrestre era uma cópia do celestial e foi o plano que Deus organizou para informar a humanidade a respeito da salvação. Então, Cristo viria para cumprir toda a tipologia do santuário. E isso envolvia a sua morte na cruz como Cordeiro de Deus, o seu ministério no primeiro compartimento, local santo, e o seu ministério no segundo compartimento, local santíssimo. Dos anos 31 até 1844, Jesus atuou como sacerdote. E de 22 de outubro para cá, ele atua como sumo sacerdote. Isso quer dizer que nós estamos em pleno juízo. É por isso que o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, ele afirma claramente que todos nós um dia teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba pelo bem ou mal que fez por meio do corpo. Então, eu e você precisamos, então, passar por esse juízo e precisamos entender um pouquinho mais a respeito desse tema, tá bem? Vamos começar, então, aqui com Daniel, no capítulo 7, no versículo 9, e aqui versos 9 e 10, que a lição trouxe para nós, aqui uma cena judicial vista por Daniel, e assim diz o texto: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, os seus cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam. Miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Que livros são esses? São os livros de registro. Esses livros contêm toda a informação sobre cada ser humano. E agora essas informações no juízo são analisadas para saber quais receberão a salvação e quais receberão a condenação. Então, antes que Cristo volte, o juízo acontece. Para quê? Para determinar quem vai se salvar e quem vai se perder. Esse texto de Daniel, capítulo 7, fala desse juízo, ele está em sintonia com a primeira mensagem angélica de Apocalipse 14, versos 6 e 7. E ali João viu um anjo voando pelo meio do céu, e no verso 7 ele diz, em alta voz, temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então, a primeira mensagem angélica, ela é anunciada justamente por ocasião de 1844. O anjo está anunciando, o juízo chegou. É hora de Deus julgar todos os habitantes da terra. E é esse juízo quem vai determinar quem vai se salvar e quem vai ser condenado.
Assim, o juízo é um tema presente em toda a Escritura. Jesus chamou a atenção dos seus ouvintes para o juízo futuro, quando as pessoas dariam conta até mesmo de suas palavras. Mateus 12, 36. Paulo escreveu que Deus trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. 1 Coríntios 4, verso 5. E agora a lição trouxe o texto de Apocalipse, capítulo 22, 10 a 12. E vamos ler juntos esse texto. Apocalipse 22, 10 a 12. Disse-me ainda: não seres as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus disse que ele volta sem demora. Ele tem o galardão, a recompensa, e ele vai distribuir a cada um segundo as suas obras. Então, o juízo de Deus analisa nossas obras. Nós somos salvos pela graça, mas o juízo é pelas obras. Por quê? Porque uma vez salvo, o Espírito de Deus me conduz à obediência. Então, a obediência, os frutos do Espírito, isso é um resultado da salvação que Deus opera em nosso coração. Uma vez que Cristo vem para dar a recompensa final, deve haver um juízo antes disso. E é esse juízo que Jesus precisamente começou no dia 22 de outubro de 1844, data em que termina a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E a lição trouxe ainda o texto de Mateus 25, a parábola das 10 virgens. E ali, você sabe, 5 delas estavam prontas, 5 não estavam. E o azeite na parábola é um símbolo do Espírito Santo. Resultado: vai entrar para as bodas com o Cordeiro aqueles que possuem o Espírito. Então, a busca pelo Espírito Santo deve ser uma constante na vida do crente. Todos os dias devemos buscar pelo Espírito. E eu e você precisamos fazer isso diariamente. Essa deve ser a nossa primeira tarefa. E Ellen G. White, aqui no Grande Conflito, na página 362, fala do momento em que o juízo de Deus vai terminar no santuário. Quando a obra da investigação se encerrar, depois de examinados e decididos os casos dos que, em todos os séculos, professaram ser seguidores de Cristo, então, e somente então, se encerrará o tempo da graça, fechando-se a porta da misericórdia. É o que eu li aqui em Apocalipse 22, 11. Quando Jesus deixa o santuário, o justo continuará sendo justo, o injusto continuará na prática da injustiça. Ou seja, todos os casos foram decididos. Ana G. White continua: essa breve sentença nos conduz pelo ministério final do Salvador, ao tempo em que se completará a grande obra para a salvação dos seres humanos. E essa grande obra vai se completar quando Jesus voltar à terra em glória e majestade, para buscar a todos aqueles que se prepararam. Queridos amigos, esses são temas de vida eterna. Nós devemos compreender bem esse assunto. Devemos diariamente dedicar tempo a entender como se processa o juízo de Deus. Cristo está acumulando hoje uma obra sacerdotal e sumo sacerdotal. Como sumo sacerdote, ele já começou o juízo. E quando ele concluir esse juízo, ele voltará à terra. Mas como sacerdote, ele ainda intercede por nós junto ao Pai. É por isso que nessa terça-feira ainda há esperança de salvação para todos nós. Por isso nós podemos nos achegar com confiança, como diz a Bíblia, junto ao trono da graça e acharmos socorro em ocasião oportuna.
Confesse seus pecados a Deus, busque a presença dele. Ele vai perdoar você e vai te ajudar em sua caminhada. Cada dia vivendo ao lado de Jesus, em comunhão, cada dia buscando sua face, buscando o perdão, a reconciliação. Essa é a dinâmica da salvação que a palavra de Deus nos ensina. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor e que você não esqueça de que nós temos um sumo pastor no santuário celestial, olhando por todos nós hoje. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque a porta do santuário ainda está aberta. Porque Jesus está lá, intercedendo nesse exato momento por todos nós. Nós queremos que tu sejas o nosso advogado. Nós queremos que tu intercedas por nós junto ao Pai. Nós queremos ser cobertos pela veste branca da tua justiça para sermos salvos no juízo. Por isso, ao longo desse dia, que o teu Espírito nos assista em cada momento e que nós possamos entender o quão indispensável é o Espírito Santo para o tempo em que estamos vivendo. Por isso, nesta manhã de terça-feira, batiza-nos mais uma vez com teu bom e santo Espírito e nos ajuda a andarmos em tua presença. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos amigos. 2 pedidos especiais para você. Primeiro, não deixe de deixar o seu like aqui na nossa live. Todos os dias, deixa o seu joinha aí. 25 pessoas já fizeram isso. Deixa aí o seu like para a gente. E se você gosta do conteúdo da lição, pega o link dessa live e manda para os seus professores, para os seus alunos, e vamos juntos aprender mais e mais da lição da Escola Sabatina. Que Deus dê a você uma terça-feira muito abençoada. E amanhã a gente volta com a boa notícia do lugar santíssimo. Que boa notícia é essa? Amanhã a gente vê isso. Um abraço carinhoso para todos vocês e que vocês tenham um dia feliz na presença do Senhor.